Fala, meus amigos, vocês estão bem? Família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina. Eu tô gravando esse vídeo bem cedo hoje, são 11 horas e 15 minutos. Não, nossa, eu não enxergo. 11h36 da manhã desta quarta-feira. Porque é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo mais cedo, que eu tô vi uns comentários aí em relação à entrevista coletiva do Roger, né, do coitadinho. O Roger é um coitadinho, para algumas pessoas é um coitadinho, e o vilão é o torcedor do São Paulo. E eu queria comentar com vocês esses assuntos aí. E vou postar um vídeo às 8 horas normalmente. E como tem QG Tricolor hoje às 8h30, a gente, se tiver alguma informação quente do São Paulo durante o dia, a gente discute no QG Tricolor. Então, nesse vídeo aqui, que embora eu esteja postando às 8 da noite, eu tô gravando mais cedo, então não vai ter notícia do dia. A gente vai falar sobre a entrevista coletiva do Roger e alguns assuntos. O Arboleda deu sinal de vida aí também. Mas se tiver alguma novidade importante, a gente conversa no QG Tricolor. Lembrando, para quem não conhece, o QG Tricolor é um programa que eu faço com os amigos, o Jova, o Teclas e o Drex, que a gente tem um canal, criou um canal agora para falar. Porque antes a gente transmitia nos nossos canais, né? E agora a gente criou um canal do QG Tricolor, o link tá na descrição do vídeo. Então, se você quiser, se você não conhece o canal, a gente faz todo o pós-jogo do São Paulo, a gente faz. Quando termina o jogo, no dia seguinte aos Jogos do São Paulo, a gente faz um programa das 8h30 às 9h30, uma hora e pouquinho de programa, e a gente discute, repercute o jogo. Então, se você não conhece o QG Tricolor, hoje tem 8h30 da noite, acabou aqui, você já entra lá no link e a gente discute. Aí você aproveita para conhecer os canais, caso você não conheça, tá? Deixa eu falar para vocês do pessoal da Zero Markets Brasil. Aplicações financeiras, educação financeira, se você quiser conheça as redes sociais, tá? Tá na descrição do vídeo também. Você clica lá e conhece as redes sociais do pessoal da Zero Markets Brasil. Você que não entende nada de mercado financeiro, eu não entendo nada, eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Mas agora é tudo tão mais fácil, né, gente? Você clica num link, você abre numa rede social e você aprende pra caramba. Você pode ter essa oportunidade de saber fazer, de saber trabalhar melhor o seu dinheiro. Na minha época a gente não tinha isso, né? Agora que está começando a surgir, a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Então não faça como eu, aprenda, tente para você se educar financeiramente. Acho tão importante isso. Se tivesse isso na minha época, com certeza eu teria tido uma vida financeira muito mais tranquila. Tá na descrição do vídeo, se você quiser, tá? Para você querer, para você aprender. Sempre bom aprender, sempre bom ter conhecimento. O pessoal da Zero Markets Brasil te ajuda nisso, tá? Tá na descrição do vídeo aí. Bom, eu fiquei vendo os comentários ontem, depois que eu gravei o vídeo, e a indignação, eu percebi pelo menos, a indignação do torcedor, não só com o Roger Machado, se bem que ontem eu até senti uma indignação maior com os jogadores do que com o Roger Machado. Porque aquilo que a gente até conversou no vídeo, muitos amigos concordaram, né? O time criou oportunidades. É que os caras são muito cabeças de bagre, são muito ruins. É o cabeça de bagre Master, Premium, Golden. A gente só tem o elenco é podre, do São Paulo é muito ruim. E eles acham que eles são craques, isso que é o pior. Porque pra mim, o pior não é você ser grosso. Você ser grosso, né? Se você reconhece as suas limitações, você tem muito mais chance de ter sucesso do que você ter um monte de limitação e achar que é bom pra caramba. E no São Paulo o problema é esse. Como não tem cobrança, como os jogadores fazem o que querem, como é um clube sem comando, como é um clube abandonado, como é um clube que ninguém tá nem aí pra nada. O São Paulo é um clube onde, pra muita gente que tá lá dentro, quanto pior, melhor. Quanto pior que o São Paulo está, melhor pra essa gente, porque agora vai ter eleição no final do ano. Então, tem muita gente torcendo lá pro fracasso do time, pra poder, no final do ano, dizer que é a solução. Tem muita gente torcendo contra todo mundo que tá lá dentro, porque, tá vendo, tá errado, eu sou a solução no final do ano. Então, é um ambiente podre, contaminado, institucionalmente falido, estruturalmente falido. Mas ontem especificamente, os jogadores que se acham craque, mais uma vez pipocaram em jogos de mata-mata, né? Como acontece muito no São Paulo. Mas eu acho que não é nem pipocar porque treme a perna, é pipocar porque não tá nem aí, porque não tem cobrança. Você acha que teve alguma cobrança hoje dos jogadores? Você acha que eles foram cobrados pelo presidente lá, o velhinho que também não tá nem aí pra nada? Se bem que ele tá gostando agora da brincadeira, né? Ele tá, né, já tá se encantando com o cargo, né? Mas você acha que teve cobrança do Rui Costa, o diretor de futebol foi lá cobrar, o treinador cobrou? Não teve nada, porque o São Paulo é um clube abandonado. O São Paulo é um clube abandonado. Quem tá aí pro São Paulo é o vilão que é o torcedor, né?
Porque a gente vai falar da entrevista coletiva do Roger, eu quero muito falar da entrevista coletiva dele, o coitadismo, né? Eu não vou desistir, o que eu vou falar para as minhas filhas se eu desistir? Sabe o que você vai falar para sua filha se você desistir, Roger, com todo respeito? Você vai falar assim, ó, se o papai desistir, ele não vai ganhar 2 milhões de reais de multa. Então o papai não vai desistir, o papai vai ficar aqui. Entendeu? Não é, coitadinho. A gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu só falar para vocês esse negócio do Arboleda. O Arboleda disse que vai... É um total desrespeito, né? Ele teria informado ao São Paulo que agora no dia 30 de abril vai vir conversar, vai vir pro Brasil conversar. Então você percebe como é o clube abandonado? Olha o desrespeito do cara, do jogador, esse cara aí. Agora ele avisou, dia 30 ele sumiu no dia 4, agora no dia 30 ele veio aí pra resolver. E eu tenho certeza que vão fazer um acordo que vai beneficiar ele também. Vai beneficiar ele também, eu tenho certeza. Porque ninguém tá nem aí pro São Paulo, nem o jogador que vestiu a camisa do São Paulo desde 2017, o cara não tá nem aí pro São Paulo, não tá nem aí pra torcida, não tá nem aí. Você imagina, se o próprio jogador não tá lá, você acha que quem tá comandando o clube tá aí pro São Paulo? Não tá, ninguém tá nem aí pro São Paulo. Quem tá aí pro São Paulo somos nós, torcedores, a gente tem sentimento pelo clube. O resto, mas diz aí que ele vem aí para tentar acertar. Eu continuo falando o que eu sempre disse aqui desde que o Arboleda assumiu. Tem que reunir os advogados e falar, vamos tratá-lo da mesma maneira que ele nos tratou. Só isso. Aqui o São Paulo é maior que todos eles. Vamos tratar o Arboleda exatamente como ele tratou o São Paulo. É isso. Eu vou mantendo vocês informados, porque eu acho importante a gente ficar de olho nisso aí, porque o comportamento desses diretores aí, o comportamento dessa gente, da diretoria do São Paulo, reflete muito o que é o clube. Então, como é que vai ser a atitude com o Arboleda? Vocês vão pensar no São Paulo? Ou vocês ainda vão sair pagando pra esse cara aí? Vai facilitar o caminho dele para jogar em outro clube? É isso que vocês vão fazer? O jogador que cuspiu na cara de vocês, diretores do São Paulo, cuspiu no símbolo do São Paulo, cuspiu na instituição, continua cuspindo? E tem gente com dó, o coitadismo que eu falo pra vocês, tem gente com dózinha dele. Ele tá aí há tanto tempo, né? Não teve um cara que comentou, você não respeita a história linda que o Arboleda tem no São Paulo. Tem gente que defende ainda. Tem gente que também, torcedor que também não tá nem aí pro clube. Não é todo torcedor que tá aí pro clube não, viu? Não é todo torcedor não. Tem torcedor que defende mais jogador do que o clube. Tem jogador que defende mais boleiro do que a instituição. A gente cansou de ver. Eu sempre gosto de contar um caso pra vocês. Desculpa se o vídeo ficar um pouco longo, tá, gente? Eu gosto de contar um caso pra vocês de um cara que comentou num vídeo que ele torcia pro Reinaldo. Ele torcia pro São Paulo, mas ele tinha parado de torcer pro São Paulo e ele torcia pro Reinaldo. Aí eu perguntei, eu não faço isso, mas eu fiz questão de perguntar pra ele por que ele torcia pro Reinaldo. E a resposta dele foi a seguinte, porque o Reinaldo, de vez em quando, dava uma alegria pra ele. Fazia um gol de pênalti e o São Paulo não dava mais alegria pra ele. Então ele era torcedor do Reinaldo. Eu queria saber hoje, fiquei muito curioso de saber se ele tá torcendo pro Mirassol hoje. Mas eu não sei. Mas você vê como é? O cara tinha. E ele ficava pistola comigo quando eu criticava o Reinaldo Vida que Segue. Um jogador que também nunca teve nem aí pro São Paulo, como sempre, como vários outros. Então você vê, tem torcedor que defende o jogador, não defende a instituição. A instituição também fica em segundo plano. Eu não sei se isso. Eu tava conversando até com um amigo meu outro dia, ele tava falando, Barulho, isso aí é advento da internet, a história do Cristiano Ronaldo e do Messi, o cara que torce pro Cristiano Ronaldo vai jogar na Arábia, o cara torce pro time da Arábia. Eu falei, cara, eu não sei se é só isso, não. Eu não sei se é uma postura que o brasileiro tem de ficar endeusando o boleiro, endeusando o cara que ganha milhões pra jogar bola, pra jogar futebol. Não é pra fazer nada demais, não é para fazer nada importante no sentido de ir pra sociedade, pra nada, é pra jogar bola. E cara que fica endeusando esse tipo de profissional. E aí a gente vem na entrevista coletiva do Arboleda, do Roger Machado, o que ele falou ontem que repercutiu bastante, porque tem muita gente comentando e muita gente cheia de pena dele, tá muito morrendo de peninha dele, do cara que tá aí, que é o treinador do São Paulo, que também não pode cobrar, que a torcida exagera, não sei o quê. Antes, só dar aquele recadinho rápido da GoCase pra você, tá? Os produtos estão em promoção, vários produtos hoje. Confira, usa o cupom GOLBAROLO. Eu fiquei tão feliz, recebi uma mensagem no comentário do vídeo ontem, o cara falou assim, Barolo, comprei uma mala na GoCase e quando eu tava pagando eu lembrei do seu cupom. Porra, deu um desconto bacana, pô, obrigado. Então eu fiquei super feliz, porque a gente negocia esses cupons com a empresa, né? Fala, pô, dá um descontinho aí, o cara que comprar pelo link, dá um descontinho aí. Os caras deram desconto, ele faturou, conseguiu faturar no desconto, pagou bem menos na mala que ele comprou. Tá na descrição do vídeo também o link da GoCase, tá? Pra você, se você quiser
ter um produto de qualidade. Todos os produtos da GoCase são muito bons, eles entregam rapidinho para você. E não esquece de usar o cupom GOLBAROLO. Antes de falar da entrevista do Luciano, do Roger, olha só, o Luciano deu entrevista ontem, falou o seguinte, ó. Falando do Roger, abre aspas, ele passa os vídeos, ele passa tudo pra nós, deixa tudo desenhado o que a gente tem que fazer. Se a torcida vai e cobre, está na razão. Nós, jogadores, somos os maiores culpados. Hoje a gente teve chance de fazer 3, 4 gols. Fomos infelizes nas finalizações, isso acaba afetando o treinador. A torcida já não está com tanta paciência, mas os maiores culpados hoje fomos nós, jogadores. Concordo 100% com você, Luciano, 1000% eu concordo. Aliás, só pra lembrar, esse jogador, o Luciano, no primeiro jogo do ano, o sapeca que o São Paulo levou de 3-0 do Mirassol, disse que os torcedores do São Paulo não podiam abandonar o clube, que ia ser o ano mais difícil do que foi no ano anterior. Só não foi o ano mais difícil, né, Luciano? Porque pagaram o salário de vocês, né? Aí vocês ganharam do Flamengo, aí vocês viraram leão. Agora que a felicidade já passou, então já tá no futebolzinho medíocre de sempre, do elenco sem cobrança. Na coletiva, o Roger Machado, eu vou, como eu não gosto de ficar dizendo o que o cara falou, eu vou dizer exatamente o que ele falou para você ter a ideia exata e a gente vai discutir aqui, ó. Abre aspas. Sempre a gente se questiona. O que eu daria como exemplo para minhas filhas se nesse momento de maior dificuldade, de pressão externa, que em alguns momentos me parece um pouco injusta, eu desistisse? Não vou desistir. Sigo trabalhando até quando o presidente e o Rui entenderem que é positivo. Claro que esse ambiente externo de pressão ao treinador acaba contaminando o jogo. Faz com que os jogadores fiquem ansiosos. A culpa é nossa. Não foi 1, 2, 3. Foram todos que vieram me dar um abraço e pedir que seguisse firme. Os jogadores foram abraçar o Roger Machado depois do jogo. E aí na coletiva, eu não vou discutir aqui comportamento de repórter em coletiva, porque embora eu gostaria muito. Eu vou me ater apenas ao que o Roger Machado falou. O Roger Machado tem uma multa de 2 milhões. Caso ele seja demitido, ele ganha uma multa de 2 milhões. O São Paulo demite um treinador que estava devendo, né, que não pagou nem a primeira passagem do Crespo. Traz um treinador que estava desempregado, que tinha fundado o Inter de Porto Alegre e fez um trabalho horrível por onde ele passou. E desempregado e coloca uma multa de 2 milhões. Podia chegar pro cara e falar, olha, você tá ferrado aí também, ninguém te quer, você tá desempregado, a gente tá numa situação ruim. Vamos fazer um acerto aqui, essa multa não pode ser tão alta, a gente não tá vivendo um momento de transição, estamos mandando um técnico, a gente é burro, nós estamos mandando um técnico que é líder do Campeonato Brasileiro invicto para trazer você. Então vamos fazer um acordo aí, não tem multa, sabe? Você já ganhou tanta multa aí dos clubes que te demitiram. Mas não, o diretoria do São Paulo não faz isso. E ele tem essa multa de 2 milhões. É claro que ele não vai desistir. Você vai desistir? Você desistiria? Você desistiria do seu emprego hoje? Você está de saco cheio porque seu chefe está te pressionando. Você desistiria do seu emprego hoje se, caso você fosse demitido, você ganhasse 2 milhões? E aí, ele falou várias outras coisas, que é pressão exagerada, papo furado que me cansa. E aí, eu falo com você de novo a história do coitadismo do futebol brasileiro. Quer dizer, o Roger Machado, na cabeça de alguns jornalistas, na cabeça de algumas pessoas, ele é um coitadinho, E a culpa de tudo que está acontecendo é da torcida do São Paulo, que cobra, que ficou indignada, que tá 20 anos, 15 anos tomando tapa na cara aí, e tá de saco cheio de ter tanta devastação do clube, de tanta gente incompetente, não só o Roger Machado, mas o cara que contratou, o presidente novo, que é mais do mesmo, todos aqueles conselheiros, 99% dos conselheiros, os diretores, a torcida de saco cheio de ter, no único momento dos últimos anos, de um pouco de paz, que foi quando o Crespo pagaram o salário dos caras e eles começaram a resolver jogar um pouco e o Crespo conseguiu colocar o time em primeiro lugar do campeonato. Esse time horroroso, em primeiro lugar do Campeonato Brasileiro invicto, mandaram o treinador embora porque o treinador cobrava, falava a verdade, cutucava jogador para trazer um amiguinho do diretor de futebol, que já foi amiguinho do Jandrei, que trouxe o Jandrei porque era amiguinho, e é essa política que funciona no São Paulo. Então, para essas pessoas que acham que o Roger Machado é um coitadinho, a torcida não pode cobrar. Tem gente que fala porque ele é negro, porque ele vota não sei em quem, eu nem sei em quem ele vota. Mas é porque ele vota no fulano que a torcida pega no pé. Eu acho que quem fala isso é por um profundo desconhecimento do que é o São Paulo, do que o São Paulo vem vivendo, do que o torcedor do São Paulo vem vivendo nos últimos anos. Porque
que eu tô dizendo isso? Porque ninguém, eu já falei 1000 vezes aqui, ninguém olha pro torcedor. Ninguém olha pro torcedor. O que o torcedor do São Paulo, que já foi um clube referência, já foi um dos maiores clubes do mundo, ninguém vê o que o torcedor do São Paulo tá sofrendo há tanto tempo. Todas as humilhações que a torcida do São Paulo vem passando, todas as vergonhas dos últimos anos, não é de um ano pra cá, de 6 meses pra cá. São anos e anos de humilhação, de goleada, de jejum, de jogadores tenebrosos, de contratações inexplicáveis. E agora, com a cereja do bolo, a investigação da polícia que investiga o PCC, está investigando o ex-presidente do clube. Então, a pessoa para falar isso, para achar exagerada a cobrança do Roger Machado, tem um profundo desconhecimento do sentimento da torcida do São Paulo. O cara pode até ter conhecimento do que acontece no São Paulo, porque não é possível que não tenha, né? Não é possível que não tenha. Se você tem contato com o futebol, você sabe o que acontece no São Paulo. Mas eu acho que é um desconhecimento do sentimento do torcedor do São Paulo. É do sentimento. Não é simplesmente... A torcida do São Paulo não está criticando o Roger Machado porque ele é negro. A torcida do São Paulo não está criticando o Roger Machado porque ele votou em não sei quem. Como também não criticou o Carpini porque ele era branco. E também não sei quem que o Carpini votou. Não criticou o próprio Dorival Júnior quando tomou de 5-0 do Palmeiras, outra humilhação histórica. A torcida do São Paulo está de saco cheio dessas pessoas. O Rui Costa é negro? O Rui Costa é negro? Estou perguntando para vocês. Você sabe quem o Rui Costa votou? E a torcida do São Paulo não quer a cabeça do Rui Costa há 2 anos que tá pedindo. O Casares era negro. O Casares vota em quem? Eu não sei em quem que ele vota. E a torcida do São Paulo não tava de saco cheio dele? Então, sabe, é um tipo de argumento raso. Não é porque o Roger Machado é negro, ou porque o Rui Costa é branco, é porque eles são incompetentes e eles estão... É mais do mesmo no São Paulo. O São Paulo tá indo pro buraco, não consegue sair do buraco pela falta de profissionalismo das pessoas que estão lá dentro. Esse presidente do São Paulo é mais do mesmo, ele era vice do Casares, ele é afinidade de ideias, ele não gosta de ser criticado, ele não gosta de ser cobrado. Tem muita gente lá dentro que quer que o São Paulo se exploda, porque esse presidente também não presta gente, não pode ter sucesso, porque senão ele tem chance de ganhar a eleição. E os caras lá se matam por poder, eles fazem de tudo por poder, para ter o poder. E a gente tá vendo por quê, né? A gente tá começando a entender por que esses caras brigam tanto pelo poder. O Roger Machado fez um trabalho ruim por todos os clubes por onde ele passou. Ele começou bem em alguns clubes e saiu de uma maneira negativa. Ele é o pior treinador do mundo? Não, não é. Tem tantos outros aí do mesmo nível que ele. É o melhor do mundo? Não, não é. O Crespo era o melhor do mundo? Não, não era. Era o pior do mundo? Também não. Vai resolver trocar o treinador e trazer o Dorival Júnior? Não, não vai resolver, porque o problema do São Paulo é institucional e estrutural. Essas mesmas pessoas que estão torcendo para a destruição do São Paulo estão lá dentro com fome de poder, porque vai ter eleição no final do ano. O treinador que chegar, eles vão agir do mesmo jeito, eles vão agir da mesma maneira. Porque para esses caras, o São Paulo que se exploda, eles estão olhando para o umbigo deles. Mas não existe coitadismo. O trabalho do Roger Machado é ruim. Ele assumiu o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro e hoje está na quarta, quinta posição, caindo pelas tabelas. O Roger Machado, dos últimos 5 jogos do São Paulo, foram 5 jogos tenebrosos. Ele tem que ser cobrado sim. Só que no momento atual, que as pessoas esquecem, quem está sendo mais cobrado e criticado é o diretor de futebol. O péssimo diretor de futebol que vem destruindo o São Paulo desde o dia que assumiu. E por acaso é branco, não é verde, não é amarelo, não é negro, não é pardo, ele é branco. Não existe coitadismo dentro do São Paulo. No futebol brasileiro não existe coitadismo. Quer dizer, existe para a grande maioria. Mas esses caras não são coitados. Um cara que se for demitido hoje recebe uma multa de 2 milhões, não é coitado porque ele foi vaiado depois de um jogo de futebol, gente. Ele não é coitado. E a torcida do São Paulo pode ser tudo que você quiser, menos o vilão dessa história. Eu gostaria muito que as pessoas respeitassem um pouco mais o sentimento do torcedor do São Paulo. Não precisa respeitar a gente. Não precisa respeitar a gente como torcedor de um clube de futebol. Respeita o sentimento que a gente tem.
Como muitas vezes o ressentimento do corintiano também é desrespeitado com tudo que está sofrendo o Corinthians, por exemplo. O torcedor do Santos também, o sentimento que o torcedor do Santos tem de ver o clube dele ser destruído. Eu queria que vocês olhassem um pouco mais para o sentimento do torcedor. Não porque é do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo. O sentimento do torcedor. Respeitem o sentimento do torcedor. Porque é a gente que segura as pontas aí. O futebol só existe por causa da gente, amigão. Não existe por causa de vocês, imprensa, de vocês, dirigentes. Existe por causa da torcida. Então respeitem um pouco o sentimento do torcedor. Que foi lá, que pagou ingresso caro pra cacete, que pagou com estacionamento, condução, comida e o cacete. E não pode vaiar o Roger Machado? Não pode vaiar o Rui Costa? Não pode vaiar o cabeça de bagre do Luciano, do André Silva? Não pode vaiar? Ah, porque eles são coitadinhos, né? O que ele vai falar pra filha dele se ele desistir? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Olha o país que vocês vivem. 90% da população brasileira não ganha 2,5 pau por mês. 40% não tem descarga em casa, não tem esgoto em casa. Vocês vêm choramingar porque foi vaiado no campo de futebol. Ah, pelo amor de Deus. Deixa aí sua opinião. Desculpa, amigos, o vídeo ficou longo pra caramba, não era pra ficar tão longo assim. Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso tudo, sabe? É um coitadinho, Roger? Você tá com peninha dele? Tá com peninha do Caleri, que perdeu o pênalti, tadinho. Ele deve estar muito preocupado mesmo hoje. Com certeza tá muito preocupado. Me desculpem, meus amigos, esses desabafos, às vezes, eu preciso fazer, porque senão fica engasgado aqui. E eu não ofendi ninguém, eu só tô dando a minha opinião. Coitadinho, os cambal, gente. Prestigia, ó, se você tá com problema na carta, aquele recadinho do gringo pra vocês, tá? 12 vezes eles parcelam o seu IPVA, confere lá, entra no aplicativo aqui pelo QR Code, vê se como é que tá a sua multa, licenciamento. Cara, tem multa, tem licenciamento, tem IPVA, tem um monte de coisa, um carro, e eles são parceiros oficiais do Detran. Aí você tá com BO, eles te ajudam a pagar a parcela no cartão, confere lá, também tá na descrição do vídeo, tá? E eu peço sua ajuda, paciência e parceria com o pessoal que está ajudando aqui a gente no canal, tá? Essas empresas também que estão ajudando no canal, assim como o Pix, se você quiser nos ajudar também, tá na descrição do vídeo, QR Code também, qualquer valor, se você tiver sobrando dinheirinho aí, também não vai fazer nenhum sacrifício, se tiver sobrando dinheirinho e você quiser nos ajudar, a gente aceita de coração aberto. Então, ó, espero vocês 8h30 no QG Tricolor, tá, meus amigos? A gente debate as histórias as notícias do dia, se sair alguma coisa importante no dia. Mas eu queria muito saber a sua opinião, o que você pensa sobre tudo isso aí. E deixar seu like e sua inscrição no vídeo, que é sempre muito importante, e compartilhar com seus amigos se você quiser. Vai entrar agora na janelinha aqui o vídeo do jogo de ontem, o pós-jogo. A gente se encontra 8h30 no QG Tricolor. Forte abraço. Tchau, tchau.